Hoje contaremos a história do sacrifício que Abraão teve que fazer por seus filhos, Ismael e Isaque, que se encontra no livro de Gênesis, capítulos 21 e 22. Que a palavra de Deus chegue aos nossos corações como uma fonte de inspiração para nossas vidas. No auge de seus 100 anos, Abraão, o venerável patriarca, e Sara, sua esposa outrora estéril, celebraram a chegada de um milagre em suas vidas. Um choro de recém-nascido ecoou pelas tendas, e eles o chamaram de Isaque, que traduzia a alegria que Deus havia plantado no coração de Sara. Uma alegria que ressoaria nos corações de todos que ouvissem falar sobre o nascimento desse filho tão esperado. Entretanto, como nas tramas mais intricadas, o enredo ganhou complexidade com o passar do tempo. O jovem Ismael, nascido de uma união anterior, tornou-se fonte de amargura para Sara ao zombar de Isaque. Uma cena que despertou a ira da matriarca, que, cheia de indignação, disse a Abraão: "Despeça aquela mulher e seu filho. Não quero que herdem nada que pertença a Isaque." O coração de Abraão, dividido entre o amor por Ismael e o dever para com Sara, pesava-lhe como uma âncora. Deus, o condutor invisível desta narrativa, sussurrou-lhe instruções claras. "Faça o que Sara deseja. Minhas promessas fluirão através de Isaque. E quanto a Ismael e sua mãe, não temas, porque ele também é teu filho, e dele farei uma grande nação." Assim, no desenrolar dessa trama familiar, marcada por risos de celebração e lágrimas de despedida, as sementes de promessas divinas foram semeadas, crescendo como um intrincado jardim que ainda revelaria seus segredos. Na alvorada do dia seguinte, a decisão pesada como o orvalho da manhã, Abraão providenciou pão e água para Agar e seu filho. Com lágrimas que já denunciavam o amargo sabor da despedida, enviou-os para o deserto, onde a aridez da solidão e a incerteza os envolveram. Sob o sol impiedoso, vagaram até que a água que carregavam se esgotou. Na vastidão árida, Hagar, mãe aflita, viu-se à beira do desespero. A sede que queimava suas entranhas era um eco da angústia que reverberava em seu coração. Incapaz de suportar a ideia de testemunhar a morte iminente de seu filho, encontrou um arbusto, abrigou-o sob sua sombra e, com o peso da tristeza, afastou-se alguns passos. O chão do deserto tornou-se seu leito, e ali, entre soluços, ela desaguou em prantos. Foi então que, num momento divino, o próprio Deus ouviu o chamado do jovem Ismael. O anjo do Senhor, mensageiro entre céus e terra, dirigiu-se a Agar com palavras de conforto. "Não temas, pois Deus ouviu a voz do teu filho. Levanta-te, vai até ele, pois ele precisa de ti. Cuida dele, pois será pai de uma grande nação." Nesse instante, os olhos de Agar foram abertos pela mão divina, e diante dela surgiu um poço de água. Num frenesi de esperança, correu em direção à fonte, encheu seu recipiente e levou o precioso líquido para saciar a sede de seu filho. Assim, Ismael cresceu sob a proteção divina, tornando-se habilidoso como arqueiro e encontrando morada nos recantos selvagens do deserto. Com o tempo, Agar, guiada pela providência, dirigiu-se ao Egito, para unir seu filho a uma esposa, consolidando assim a trajetória da linhagem que se desdobraria em grandeza. Na juventude de Isaque, Deus desceu aos sonhos de Abraão com uma mensagem que reverberou na quietude da noite. "Abraão, toma Isaque, teu filho amado, e dirige-te a um lugar que eu te mostrarei. Lá, deverás oferecê-lo como um holocausto." Ao raiar do próximo dia, Abraão despertou antes mesmo de os primeiros raios de sol acariciarem a terra. Com resolução esculpida em sua face, cortou a madeira para o sacrifício. Preparou uma jumenta e convocou 2 servos para acompanhá-los. Uma jornada marcada pelo silêncio e pela gravidade se iniciou. 3 dias de caminhada árdua trouxeram Abraão ao local divinamente designado. Voltando-se para seus servos, ele disse com uma serenidade forjada na fé: "Permanecei aqui com a jumenta. Eu e Isaque iremos adorar o Senhor, e retornaremos após o sacrifício." O peso do lenho foi depositado sobre os ombros de Isaque, enquanto Abraão carregava brasas ardentes e uma lâmina afiada.
Diante do altar improvisado, Isaque, olhando ao redor, indagou: Pai, temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Os olhos de Abraão encontraram os de seu filho e, com a confiança nascida da devoção, respondeu: Deus providenciará para si mesmo o cordeiro para o sacrifício. Ao chegarem ao lugar que Deus havia designado, Abraão ergueu um altar e cuidadosamente dispôs a lenha sobre ele. Seu filho Isaque foi amarrado e colocado sobre a madeira preparada. O coração de Abraão, pesado como a própria carga que Isaque carregava, estremeceu ao estender a mão em direção à adaga, pronta para sacrificar seu filho. Entretanto, nesse momento crucial, o anjo do Senhor proferiu um chamado urgente dos céus: Abraão, Abraão, não sacrifiques teu filho, não lhe faças mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois estavas disposto a me entregar teu filho amado. Abraão desviou o olhar e deparou-se com um carneiro, cujos chifres estavam enredados em um arbusto. Com alívio e gratidão, ele substituiu seu filho pelo carneiro. E naquele momento de revelação divina, Abraão nomeou o lugar "O Senhor proverá". Após esse evento extraordinário, Deus dirigiu palavras de bênção a Abraão. Porque obedeceste, abençoar-te-ei grandemente, multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu e a areia à beira-mar. Tornarei tua posteridade notável, mesmo nas cidades de teus inimigos, e toda a terra será abençoada por meio deles. Assim, Abraão e Isaque retornaram ao encontro dos servos, selando a jornada com um profundo senso de reverência e gratidão, unidos pelo vínculo de uma fé que transcendeu os limites da compreensão humana. Esta é a 6ª parte de uma série de 7, onde contaremos a história bíblica de Abraão e sua família. Continue conosco para não perder os próximos capítulos dessa história tão importante para todos nós. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Não se esqueça também de comentar, deixar o like e clicar no sininho de notificações. A sua presença e participação aqui é muito importante para nós. E se você perdeu os episódios anteriores, temos uma playlist completa com todos os vídeos na ordem cronológica. Hoje quero deixar um versículo que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 7 e 8. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.